Então, boa noite para todos. Deus esteja nos abençoando, nos guardando e nos dando a direção de acordo com a palavra de Deus. Hoje, o nosso assunto, a nossa sexta lição, falaremos um pouco sobre autoridade religiosa. Eu fiz umas perguntas lá no grupo. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Eu vou pedir para quem puder responder, para poder participar, nos ajudem aí. Deixa eu compartilhar a tela. Autoridade religiosa. Eu fiz algumas perguntas lá. Quem que poderia responder? Qual o significado de autoridade para você? Quando você ouve essa palavra, quando você fala sobre isso, como você interpreta, como você faz uma análise, vamos dizer assim, sobre esta palavra autoridade? O que seria? Quem gostaria de responder? Amém? Pode responder? Fica à vontade, Rafael. O significado da palavra autoridade é alguém que tem um poder maior, de ter uma palavra de autoridade. Como aqui em casa, eu posso dar um exemplo aqui, como eu sou pai, tenho duas crianças, então eu sou autoridade aqui em casa, eu tenho uma palavra de autoridade, entendeu? E como fosse um juiz também, o juiz ele tem autoridade, né? É o que eu Exato. entendo, assim, mais ou menos. Interessante, né? Você usou um exemplo, né, da sua casa. Como Uhum, você reagiria se alguém viesse e tirasse a sua autoridade de pai sobre os seus filhos? Você isso. exerceu uma E, autoridade sobre os seus filhos. De repente aham, chega eu, Reginaldo, ó, tá tudo errado aí. Eu quero que vocês, crianças, façam isso, isso, isso. Ah, não, mas meu pai, que a autoridade falou isso, isso, isso. Não, esquece o que ele falou, obedeça a mim. Você iria aceitar de bom grado isso? é bem difícil. Difícil, né? Com Uhum, certeza você não iria permitir que outra pessoa exercesse essa função de autoridade que você tem sobre a sua casa, né? Isso não é bom. Interessante a sua resposta. Alguém tem alguma outra resposta, um outro ponto de vista sobre isso? Quem quiser, fica à vontade. Não, eu pulo para outra pergunta, mas tá certo, viu, Rafael? A gente vai falar no contexto de toda a lição, mas obrigado pela resposta. E outra pergunta, como nós exercemos autoridade na vida de alguém? Como nós exercemos autoridade na vida de alguém? Quem poderia responder isso? A gente vai ficar até 8 horas, até 9 horas, se ninguém responder, hein? Com diálogo, professor. Com diálogo, então eu exerço autoridade na vida de alguém, conversando, né, com diálogo, uma conversa, Sim, também. certo? Alguém mais? Conhecimento, Conhecimento. O que mais? experiência, Experiência. Tá tudo certo. Eu acho que para a gente exercer uma autoridade sobre a vida de alguém, a gente primeiramente tem que ser honesto, ser uma pessoa responsável, tem que ser uma pessoa assim, exemplo, é isso, uma pessoa de exemplo para ter autoridade sobre a outra pessoa, né? Porque não adianta nada eu ser
uma péssima pessoa com más exemplos e eu vou lá e quero lançar uma autoridade sobre você. Não, não faça isso porque vai dar errado. Não, faça assim, assim, assim. E que exemplo eu estou deixando? E como é minha vida? Por que que a pessoa vai me ouvir? Que autoridade é que eu tenho sobre ela, sendo que eu mesmo não dou o exemplo? Eu acredito que seja isso, né? Faz parte, faz parte. Eu mesmo, eu costumo ouvir as pessoas e deixar, assim, fluir na minha mente se a pessoa tem um bom exemplo, se a pessoa faz aquilo mesmo, se não, eu só escuto e fico quieta. Então, não tem poder de autoridade sobre mim. Agora, se tiver bons exemplos, eu escuto e tento fazer assim. Exato. Essa é a questão, né? E a gente faz uma outra pergunta também: como Jesus exercia autoridade na vida de alguém? Vocês responderam bem essas questões aí. Alguém quer fazer algum comentário aqui? Como Jesus exercia autoridade na vida de alguém? Com a palavra, através da palavra. Através da palavra. Conduzindo as pessoas no caminho da salvação, Conduzindo as pessoas, sim. Tá tudo certo. Tá tudo certo essas respostas aí. Mas abram lá em João, capítulo 13, Evangelho de João, capítulo 13. Eu acho que é uma passagem bem conhecida, né? Quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, né? Quem lembra dessa passagem aí? Desse contexto? É bem conhecido, né? Passagem, né? E lá no versículo 15, não precisa ler todo o contexto, não, porque nós já bem conhecemos. Quem pode ler? Pode ler para nós, Rafael? Capítulo 13, versículo 15? Posso ler. João 13, versículo 15, vai dizer assim: porque eu vos dei um exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Amém. Continua. Tá bom, só o 15 mesmo. Interessante, o 16 também é interessante, né? Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Interessante que, como nós falamos aí, o Rafael até deu o exemplo do lar, né, que ele tem, da casa dele. E Jesus, ele exercia autoridade na vida dos seus discípulos e exerce autoridade sobre nossas vidas de que forma? Dando exemplos. Jesus está falando aqui, né? Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Imagina um pai, uma mãe, os pais, né? Quando eu falo pai, é pai e mãe. Ele fala para o filho: não fale palavrão. Só que vira as costas, o pai e a mãe tá se pegando, tá brigando, tá um xingando o outro. Que exemplo que esses pais estão dando para os filhos? Filho, não use bebida alcoólica. Chega um final de semana, a família faz um churrasco e é bebida, bebida, bebida e bebida alcoólica. Como que os pais vão exercer autoridade na vida do filho? Se ele não está dando exemplo, é difícil, né? É muito difícil. Então, a humildade que Jesus teve e os bons exemplos que Jesus demonstrou é a forma que nós demonstramos autoridade. Não eu, não você, mas Jesus. Jesus demonstrou essa autoridade sobre a vida dos discípulos. Então, quando alguém ele quer exercer uma autoridade sobre a vida de alguém, primeiramente, ele tem que dar bom exemplo, ele tem que ter a humildade. E quando falamos sobre religiosidade, assuntos religiosos, precisa entender que essa pessoa que está à frente do trabalho,
ele tem que exercer a autoridade da forma que Jesus pede. A mesma autoridade que Jesus exercia. Não pode mudar. Como eu falei, o Rafael, ele dá uma ordem na casa dele. Aí chega alguém e muda as coisas. Não é legal. Então, Jesus não quer isso. Jesus estabeleceu a igreja e ele quer que as pessoas sigam os passos de Jesus, a autoridade que Jesus deu, né, sobre a vida dessas pessoas. Quem tem uma Bíblia na mão aí? Igual eu aqui. Se eu fizer uma pergunta, quantos centímetros tem essa Bíblia? Agora, sem consultar nada. Quantos centímetros tem essa Bíblia aqui? 25. Ah, uns 18 a 20 centímetros? 18 a 20? 25. Os 25? Olha, 18, 20, 25. Eu prefiro não arriscar. Eu não vou nem falar nada. O que eu preciso fazer para ter prova de fato da medida? Medir. Medir. Uma régua. A Josiane, ela é engenheira, né, civil, então ela sabe muito bem essa questão de medidas aí. Então, qual que é a nossa autoridade sobre medida? É a régua, não é? Ou metro, Sim. né, uma trena. Então, eu não posso falar a medida dessa Bíblia se eu não pegar a minha régua e medir. Se eu falar que ela tem 18 centímetros e provar com uma régua que ela tem 18 centímetros, alguém vai discordar de mim? Não tem como, Não. né? Não tem como. Então, em assuntos espirituais, quem tem autoridade sobre a nossa vida? Quem? Jesus. A Maria Amélia respondeu Jesus, é isso? Sim. Exato. Imagina você indo no supermercado, no açougue, aí você pede para cortar um bife lá, 1 quilo de bife, né? Aí o açougueiro vai lá, ele fatia a carne, coloca dentro do saquinho, aí ele pega o saquinho e faz assim, ó. Pronto, tem 1 quilo, toma, pode levar. E aí? Você vai levar? Qual que seria o processo? Colocar na balança, ó, deu 1 quilo. Normalmente, hoje, quando você chega no açougue, você pede 1 quilo, a pessoa coloca 1,7 kg, né? Aí já acordou e fala, tá bom, vou levar. Mas a gente precisa comprovar se aquele peso de fato é aquilo lá mesmo, né? Então, a autoridade da medida, a régua, e do peso é a balança. Embora algumas pessoas acabam adulterando, né? Mas, enfim, tirando esse ponto negativo, é a balança que vai nos dar a precisão, né, da medida. E em nossas vidas espirituais, quem tem autoridade é Jesus. Mas e aí? Quando você vai fazer uma compra, só para a gente ter uma ideia, quando você vai fazer uma compra, você vê no supermercado que o pacote de arroz está R$30. E nesse supermercado aqui está R$20. Em qual mercado você vai comprar? No de 20. No de 20, né? Eu também. Às vezes eu preciso socorrer alguma coisa que acaba em casa, eu vou no mercadinho, nossa, é bem mais caro do que num mercado maior, né? Às vezes acaba comprando, mas eu prefiro comprar no outro que é mais barato. E por que eu faço isso? Por que você vai preferir comprar em um local mais barato? Economia. Economia. E por que você dá valor a algo, não é? Você está dando Sim. valor a quê aí? O dinheiro. Ao seu dinheiro. O suor. Exato. Eu não vou comprar o meu pacote de arroz, que é a mesma marca, no local de 30, sendo que tem um mercado que custa 20. Porque eu valorizo o meu dinheiro. Eu vou comprar um tênis, a mesma marca, o mesmo modelo, numa loja A está 300, na loja B está 250 na promoção.
Onde eu vou comprar? Onde está 250. Porque eu valorizo o meu dinheiro. E agora, você tem valorizado a sua vida espiritual? Você valoriza a sua vida espiritual? Assim como você valoriza o seu dinheiro? Todos nós, cada um de nós temos uma bagagem espiritual, uma bagagem religiosa. Experiências, né? Uma certa vivência, digamos assim. E quando nós colocamos em comparação com a palavra de Deus, eu preciso me certificar se aquela bagagem que eu tenho, ela está certa, ou se a Bíblia está me dizendo de uma forma diferente. Se a Bíblia, ela me instrui de uma forma diferente daquela bagagem que eu tinha, ou que eu tenho, qual que eu devo ouvir? Eu continuo com a minha bagagem, com a minha experiência, ou eu dou ouvidos à palavra de Deus? O que vocês Dá acham? ouvido à palavra de Deus. Você estaria disposto a eliminar a sua bagagem espiritual, que seja 10, 20, 30 anos de experiência, e você ouve a palavra de Deus, você estaria disposto a mudar? Sim ou não? Sim. 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 Tem uma frase, eu vou ver se eu lembro dela. É mais fácil crer numa mentira dita 1000 vezes do que crer numa verdade na qual você nunca ouviu falar. Não é? Às vezes alguém conta uma mentira 1000 vezes. A pessoa pega aquilo lá como uma verdade, mas é mentira. Mesmo que tenha sido contada 1000 vezes. E quando alguém chega e leva a verdade para você, você vai ter ouvido ela uma vez. Essa verdade, ela vai ganhar. Ela precisa sobressair sobre essas 1000 mentiras que você já ouviu. A escola da Bíblia tem essa intenção, tem essa finalidade, em colocar em paralelo a sua bagagem espiritual e o que a palavra de Deus diz. O que eu estou ouvindo? Qual é a minha autoridade religiosa em assuntos espirituais? É a minha bagagem ou é Jesus Cristo? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Numa Copa do Mundo, quem gosta de Copa do Mundo aí? É interessante a Copa do Mundo, né? Eu vou resumir um pouco aqui, mas a gente vê que a cada 4 anos, né, acontece esse evento tão fantástico, né? Várias seleções de vários países se concentram num só lugar, sem contar os espectadores, né, todos os visitantes, para assistir essa grande festa da Copa do Mundo. Mas agora eu pergunto, como que eles conseguem se entender dentro de campo, mesmo com idiomas diferentes? Um brasileiro jogando com um australiano, com um americano, com um holandês, enfim. Como eles conseguem se entender de uma forma geral num jogo de futebol? O que existe para que eles consigam se entender? Há uma regra, As não é? regras, pelas regras, né? Pelas regras. Há uma regra no futebol, né? Então, por isso que há uma harmonia, para que todas essas seleções, eles se entendam e joguem o futebol, tirando os carrinhos, né? Tirando uns pernas de pau que às vezes tem, mas enfim. Mas eles conseguem se entender, eles falam a mesma língua no futebol. Agora, imagina se todas as igrejas falassem de uma única forma, tivesse um único padrão. Como seria maravilhoso, né? Lá em Pentecostes, lembra que quando nós falamos sobre a visão global da Bíblia, nós falamos um pouco sobre o evento que aconteceu lá na Torre de Babel, onde Deus confundiu as línguas e aquilo causou o quê? Divisão, separação entre os povos, né? Cada um foi para um lado. Lá em Pentecostes, quem sabe o que é Pentecostes? O significado.
Alguém lembra? Quando a gente fala pentecostal, Pentecostes, vem de Pentecostes. Alguém falou? Eu sei que tem a ver com o Espírito Santo, fogo do Espírito Santo. Tem a ver com isso? É uma festa? Não lembro, acho que é alguma coisa assim, não é? Do Exato. judeu? Exato. Era uma festa que eles comemoravam a colheita. Pente vem do quê? 5. Pentecostes era uma festa judaica que acontecia 50 dias após a Páscoa. Quando Jesus morreu, sabemos que ele viveu, ele ressuscitou, mas quando Jesus foi crucificado, quando ele ressuscitou, quantos dias que ele ficou na terra? 40. 40 dias. E Jesus, a crucificação de Jesus foi na Páscoa, não foi? Foi. Passam-se 40 dias. A gente vai falar sobre isso daí mais para frente, mas é só para vocês entenderem. Jesus vai falar, não saiam de Jerusalém, porque dentro de poucos dias vocês vão receber o poder do Espírito Santo. É por isso que fala que Pentecostes é o Espírito Santo. Não tem nada a ver. Foi a ocasião que aconteceu, sim, mas não tem nada a ver com isso. Não é essa a explicação. Então, se a festa era 50 dias depois, e Jesus ficou 40 dias, quantos dias depois aconteceu o Pentecostes? 10 dias. 10 dias. Poucos dias, como Jesus falou, não é? É. Dentro de poucos dias. Então, era uma festa onde estariam todos reunidos, várias nações. A gente não vai entrar muito em detalhe, tá? A gente vai deixar para depois. Mas várias nacionalidades ali, que falavam idiomas diferentes, eles conseguiram entender a mensagem de Jesus através da pregação de Pedro. A gente vai ver isso depois. Mas lá na Torre de Babel, a confusão de línguas fez com que o povo se separasse, se dividisse. Mas agora em Pentecostes, Jesus, Deus e Jesus estavam querendo que o povo se unisse novamente. Se a confusão de línguas desuniu, agora ali o evento sobrenatural das línguas ali tinha a intenção de unir novamente o povo. Mas a gente não vai entrar no contexto de línguas agora, não. Então, como seria maravilhoso se todos falassem uma mesma língua, uma mesma regra, o mesmo pensamento. Não seria diferente? Nós falamos um pouco na aula passada, né? Às vezes você vai num bairro, numa rua, você vê uma igreja aqui, outra igreja ali, outra ali, e cada um ensina uma coisa diferente. Deus não quer isso. Há um só que é a autoridade, que é Jesus. Deixa eu mudar aqui uma coisa. No mundo em que vivemos, há diversos tipos de autoridade religiosa. Portanto, nós temos que tomar a decisão de qual autoridade nós vamos seguir. Qual autoridade nós vamos seguir? Aqui há algumas figuras, tá? Não, nada de julgamento, de crítica, mas né, nós temos o líder da Igreja Católica, nós temos alguém que está à frente ali num púlpito, né, direcionando. Nós temos lá Maomé, né, o islamista, né? Temos ali um rabino sobre a lei. Qual autoridade nós estamos ouvindo? Então, quando nós olhamos para a Escritura com cuidado e atenção, nós vamos descobrir que, lá em Mateus, capítulo 28, versículo 18, Jesus vai falar: toda autoridade no céu e na terra foi dada a Jesus. Quanto de autoridade sobra para mim e para você, se Jesus tem toda a autoridade? Nenhuma. Nenhuma. Jesus tem toda a autoridade. Nós exercemos a autoridade de Jesus quando falamos o quê? Aquilo que Jesus falou. Se eu quero exercer autoridade e não ter uma base, uma referência bíblica,
Eu estou querendo exercer a minha autoridade. E a gente precisa tomar cuidado. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 2, Paulo vai falar, né? Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do nosso Senhor Jesus. Então, Paulo chegou com uma autoridade dele, lá na igreja de Tessalônica? Não. Com a autoridade de Jesus. Mas e aí? A gente precisa de uma autoridade religiosa? Sim. Precisamos. Mas precisamos entender o contexto dessa questão de autoridade, como nós estamos observando aí. A palavra autoridade, da maneira que é usada nesta lição, ela vai significar uma regra ou guia padrão que governa o povo e que determina o que é certo e o que é errado. Não é a minha opinião, o meu achômetro, o meu achismo, ou não é o que Deus revelou para mim, porque a Bíblia já foi revelada. Então, é aquilo que Jesus fala, aquilo que a Bíblia ensina. Então, de acordo com o Novo Testamento, Jesus estabeleceu a sua igreja. A gente vai falar sobre isso daí também mais para frente, lá em Mateus 16, 18 e Atos capítulo 2 também. E o que aconteceu? Lá em Atos, a gente vai ver que essa igreja, que foi estabelecida lá no dia de Pentecostes, aproximadamente no ano 33, depois de Cristo, né? E aquela congregação, aquela igreja, ela cresceu. E muitas congregações foram estabelecidas pelo mundo. Então, no livro de Atos, você vai ver sobre isso daí. Você vai ver a história do desenvolvimento da igreja. Tem dúvidas sobre isso, sobre o estabelecimento da igreja? Estude Atos, leia Atos, que você vai entender. A igreja, ela tinha alguns altos e baixos, né? Portanto, Paulo e os outros apóstolos, né, os outros escritores, eles vão escrever a sã doutrina de Deus e de Jesus para ajudar esse povo cristão a andar na mesma direção. Então, qual foi a finalidade das cartas do Novo Testamento? Para fazer com que a igreja, as igrejas estabelecidas, tivessem uma mesma direção. Podemos dizer que durante os 600 anos aproximadamente, essa igreja que foi estabelecida lá em Atos, ela ficou unida durante um período de 600 anos. Desse período, não com exatidão, mas aproximadamente esse período para frente, muitas religiões foram surgindo. Maomé, a Igreja Católica, mais para frente lá, em torno de 1500, com Martinho Lutero. Quem lembra da história de Martinho Lutero? Ele foi um dos primeiros, né, que começou a ler a Bíblia para o povo, né, mais simples. E dali em diante, infelizmente, foi surgindo muitas religiões. Alguém estabelece uma igreja e fala, Deus falou comigo, e vai lá e estabelece uma religião. Vem um outro e fala, Deus também falou comigo, e estabelece outra religião. E aí? Será que é certo isso? Deus, ele vai direcionar mensagens diferentes para os povos? Eu creio que não. Por que Jesus vai falar para mim uma coisa, para o Rafael vai falar outra, para o Carlos vai falar outra, e cada um vai seguir uma doutrina, vai seguir um pensamento? Será que Deus, ele é um Deus de divisão? Quem divide é o diabo. É bem claro isso. Quem divide é o diabo. O diabo, ele está aí para poder dividir. E Jesus, Deus, através de Jesus, tem a intenção de unir o povo. Mas, infelizmente, o inimigo tem atacado as igrejas e tem feito separações, divisões dentro da própria igreja. Mas Deus não quer isso. Lá em Mateus 28, 18, como nós lemos, Jesus é a única pessoa capacitada a ser o guia religioso do homem. É o único. Mateus capítulo 17, versículo 5, lembra que nós lemos essa passagem lá da transfiguração?
Tinha Moisés, Elias, um representando a lei, outro representando os profetas, e Jesus representando o Novo Testamento ou a graça, né? E Deus vai falar: este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele, o quê? O que tem que fazer com Jesus? Ouvir. Ouvir. Ouvir a Jesus. Eu ouço a Jesus ou eu ouço o meu líder religioso que está falando diferente de Jesus? Jesus. Preciso ouvir a Jesus. Quando Jesus fala, as suas palavras elas devem ser respeitadas, como as palavras de Deus. Abram lá em João capítulo 3, versículo 34, só para a gente ler essa passagem. Quem poderia ler? A Maria Amélia. Quer ler para nós, se você achou, Maria Amélia? Ainda não encontrei. Só. Evangelho o Evangelho de João, capítulo 3, 34. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por mentira. Isso. É isso? É isso mesmo. A minha versão fala assim, ó: pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. Deus deu a Jesus o Espírito sem limitações. E a gente vai falar isso daí quando entrarmos no assunto sobre o batismo do Espírito Santo. A gente vai falar sobre isso daí. Mas Jesus, ele fala as palavras que Deus enviou. Ou seja, as ordens de Jesus são as mesmas ordens de quem? De Deus. Não há diferença. Em assuntos religiosos, a autoridade deve ser Jesus Cristo, pois ele e só ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Até aqui, alguma pergunta, alguma dúvida? Carlos, tem alguma coisa para acrescentar aí também? Eu lembro de Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29, quando Jesus estava conversando com falsos profetas, as pessoas, os religiosos, né, na época. E é interessante porque nesse 28 e 29, né, o fim desse sermão da montanha, que a gente pode dizer, porque todos eles estavam ouvindo, né? Jesus proferia aqueles ensinos que até mesmo a gente vai lembrar. Antigamente dizia assim, e agora vocês vão ouvir de outra forma. Eu vos digo, então, agora sim. Né? E aí é interessante porque no final o que acontece? Quando ele fala tudo, ele profere tudo aquilo, né, do Sermão da Montanha, a gente vai colocar com toda a autoridade, praticamente no final ele fala. Né? Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. E não era outra, era dele, ele não estava pegando outra doutrina, né? Era dele. Porque ele as falava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Aí a gente vai lembrar um pouquinho sobre o que a Josi falou, né? Sobre eles falam, mas não vivem. Lembra que Jesus ele chama muito a atenção desses escribas, fariseus, esses mestres da lei. Ele falou: vocês falam tanto, mas vocês não vivem. E aí, o que adianta? As pessoas não vão ouvir vocês. Né? Vocês não são autoridade nenhuma. Por quê? Porque não são exemplo. E aí, no caso, quando Jesus fala, ele fala como quem tem autoridade. Olha, parece que a palavra saiu dele, é dele, não é de outra pessoa. Então, ele fala como se a palavra fosse dele mesmo, porque é o que ele fala aqui, ó, né? As doutrinas eram dele. É interessante essa passagem, né? Final. Muito boa, muito boa. Jesus tem autoridade, né? Não tem como tirar a autoridade de Jesus.
Toda vez que eu não considero a palavra de Deus, a palavra de Jesus já revelada, eu estou buscando outras autoridades, né? A Bíblia é cheia, tem muitas passagens que falam sobre isso daí. Timóteo, Paulo escrevendo para Timóteo, vai falar que haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, vão sentir coceiras nos ouvidos e vão juntar mestre para si. Paulo vai escrever isso para Timóteo. Então a gente precisa... Primeiro Pedro, segundo Pedro também fala a respeito das pessoas que vão entrar no meio de vocês, vai tentar contaminar, né, trazendo coisas que não são aquilo que vocês receberam. Gálatas, né? Paulo falando em Gálatas, é a mesma coisa. A gente vai ver uma passagem interessante também, né? Mas, tá aí na tela de vocês, João capítulo 17, versículos 6 a 8, que diz assim, já está aí na tela. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus. Tu os deste a mim. E eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste. E eles a aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. É uma oração de Jesus, Jesus orando por si, Jesus orando também pelos apóstolos e orando também por nós. Depois, se você puder ler o João 17 inteiro, é muito bom. Deixa eu ver, tem uma mensagem aqui. Tá. O Humberto que chegou aí. Boa noite, Humberto. Seja bem-vindo. Deus abençoe. Então, é verdade. Jesus, ele transmitiu as palavras dele, de Deus, do próprio Jesus, para quem? Quem que foi encarregado de transmitir as palavras de Deus? Nesse contexto aqui. Jesus. Jesus transmitiu para alguém, nesse contexto. Quem que foi? Paulo? Não. Tá certo. Mas não Qual só. o livro? Qual o livro que a gente leu aí? João. Isso. Também. Então, mas assim, os apóstolos. Os apóstolos, todos os apóstolos. A gente vai ver, tem outras passagens aí, em outras lições também, que a gente vai entender isso daí. Principalmente na questão da organização da igreja, sobre a vinda do reino. Mas Jesus transmitiu essas palavras para os apóstolos. A gente vai ver isso lá na lição do Espírito, as 3 medidas do Espírito Santo que nós vamos estudar, falando que Jesus concedeu o Espírito Santo para que os apóstolos lembrassem de tudo que Jesus havia ensinado. Então, os apóstolos foram encarregados de transmitir essas palavras de Deus. Depois de receber toda a autoridade, Jesus mandou que seus apóstolos ensinassem todas as nações do mundo. Não é isso que Jesus fala? Vai e ensinem todos, batizando em nome do Pai, do Filho. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Mateus capítulo 28 vai falar isso daí. Então, Jesus vai falar, né? Todas as coisas que vos tenho ordenado. Todas. Será que faltou algo? Quando se fala toda, falta alguma coisa? Se eu pegar essa garrafinha aqui, ela tá até aqui de água. Mas se eu falar que eu enchi essa garrafa toda de água, sobra algum espaço aqui nela? Não. Não. Então, quando Jesus ensina todas as coisas, não sobra mais nada, não falta mais nada. Tudo que Jesus desejava foi escrito. E a gente vai ver algumas passagens. Os apóstolos, eles ensinaram ainda todos os desígnios de Deus, de Jesus, todo. João 16, capítulo 13,
vai falar, a gente vai ler mais essas passagens mais para frente, que Cristo prometeu que o Espírito Santo os guiaria a toda a verdade. Falta alguma coisa quando fala toda? Não. O Espírito guiaria esses apóstolos. Nesse contexto de João, precisamos entender que Jesus está falando para os apóstolos. Não podemos pegar essa passagem e me colocar lá. Não, porque foi direcionado aos apóstolos. Lembra do método de estudar a Bíblia? Quem está falando, para quem está falando, né? Ou seja, quem está ouvindo, a gente vai entender o contexto. Abram lá em Atos capítulo 20. É uma passagem interessante também. Alguém poderia ler para nós Atos capítulo 20, versículo... Pode até ler o 26 e o 27. E o 28 também. Amém. Vou ler. Aliás, desculpa. É que eu vou vendo as passagens sequentes aqui. Seguinte, eu acho interessante ler. Lê até o 29. 26 ao 29, por favor. Atos 20, a partir do versículo 26. Portanto, eu vos declaro, neste dia que estou limpo do sangue de todos os homens, porque eu não evitei de declarar a todos vós o conselho de Deus. Tenham cuidado, pois, de vós mesmo e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu supervisores para alimentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. 29. 29. Porque eu sei que após a minha partida, lobos vorazes entrarão no meio de vós, não poupando o rebanho. Amém. Uau, que passagem é essa, né? É interessante, a sua versão fala supervisor, né? Isso. A minha fala bispo. A gente vai entrar num assunto, em algumas aulas, a gente vai ver pastor, bispo, presbítero. Qual a diferença? Qual a semelhança que eles têm? A gente vai entrar nesse assunto também. E essa passagem vai nos ajudar muito. Mas a gente vai ler depois todo o contexto dela. Mas não agora, tá? É só para vocês pensarem aí depois. Mas olha que interessante. No versículo 29, o versículo 27, na minha versão, fala: pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Nós estamos falando aqui sobre todo o ensinamento, né? E Paulo ensinou toda a vontade de Deus para aqueles irmãos ali de Éfeso. E o interessante é que no 29, sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. O que acontecendo aqui? Divisão. Pessoas se levantando, dentre eles mesmos, Paulo está falando, dentre vocês mesmos, vão levantar lobos que não pouparão o rebanho. O que vai acontecer? O que o lobo faz com o rebanho? Com o rebanho de ovelha? Ele ataca, ele mata, ele dispersa, ele faz o que ele quer. E isso espiritualmente falando, com a palavra de Deus, distorcendo a palavra de Deus. A gente vai ver uma passagem também lá em Pedro. Daqui a pouco a gente vai ver ela. O que está acontecendo aqui? Divisão. Dentro da própria congregação, dentro da própria igreja que Jesus havia estabelecido.
Cuidado, porque se levantarão falsos profetas, falsos irmãos, que vão distorcer a palavra de Deus. Vão ajuntar mestres, vão querer... Cadê o que fala aqui, ó? O versículo 30 vai falar isso, não leu, mas o versículo 30 fala: e dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Será que isso acontece hoje? No mundo religioso? Ah, Deus falou comigo. Ah, eu vou seguir diferente do que está aqui porque não está certo. Aí ele sai e leva meia dúzia, uma dúzia, leva centenas de pessoas com ele. Divisão. E Deus não se agrada disso. Lembra daquela passagem de Gálatas? O Carlos até comentou dela, né? Até mesmo anjos rejeitaram os ensinamentos dos apóstolos como suprema autoridade religiosa. Aliás, deixa eu ler novamente. Os homens e até mesmo anjos que rejeitaram os ensinamentos dos apóstolos como suprema autoridade religiosa foram rejeitados por Deus. Olha o que fala a passagem, Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós, quando Paulo fala nós, falando do quê? Entre os apóstolos. Ou um anjo do céu que pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, seja o quê? Bem aceito? Amaldiçoado. Se eu falar para vocês aqui hoje, irmãos, Deus está me revelando algo aqui hoje. Deve fazer isso, 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 isso. O que você vai fazer? Espera lá, Reginaldo. O que você está falando aí? Deixa eu pegar a Bíblia aqui. Deixa eu ver se o que você está falando é verdade. Alguém faz isso hoje? Olha, se eu pudesse, eu colocaria o pão de queijo na ceia. Acho que fica bom. Já pensou? Inventando, não? Inventando coisas. A Bíblia fala... A igreja não é minha. Se a igreja fosse minha, eu poderia, mas a igreja não é. Então... Pão sem fermento, né? Como a Bíblia ensina. Pão sem fermento. Não vai querer colocar um pão de queijo, um pão com presunto e queijo. Coca-Cola no lugar do vinho. Imagina, aí, ó, tá vendo? Vai. Deixa eu pegar essa passagem aqui. Eu acho que a gente vai ler ela, mas deixa eu já ler para vocês. 2 Pedro, capítulo 3. Carlos, quer ler para nós aí? Pode ser. Segunda Pedro, capítulo 3, o contexto lá do versículo 16. Só o 16. Ok, é uma boa passagem. Ele diz assim, segundo Pedro: ao falar acerca desses assuntos, isso Pedro, né, falando, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis detubam, como também detubam as demais escrituras, para a própria destruição deles ou condenação deles. Está falando que Paulo escreve a mesma coisa nas cartas dele, né? Que algumas coisas são difíceis. O que é difícil é impossível? De forma alguma, né? Mas o que acontece? As pessoas dão uma torcida, distorce a palavra de Deus, né? E usam para benefício próprio. Esses dias eu estava comentando com alguns irmãos
com relação a algumas situações, aí, alguns assuntos complicados, né, que a gente pode dizer assim. E um dos grandes problemas que a gente encontra é que as pessoas que estão à frente do trabalho numa congregação, algumas não têm desejo de quebrar a cabeça, no sentido de estudar a Bíblia, se aprofundar ali mesmo. Por quê? Porque vai dar dor de cabeça. E aí ele lê uma passagem, fica só com aquela, e ele não explana mais, como um exemplo sobre o assunto sobre casamento, sobre divórcio. Esses são assuntos polêmicos, não é? Por quê? Porque você precisa estudar mais a Bíblia. Ela dá todo o ensino que você precisa. Mas só que se você ficar com uma parte só dela, você pode criar, então, aí uma grande divisão, até mesmo na igreja, né? Por quê? Porque você fica só com aquela parte e você não explana mais. E aí cria uma grande confusão, né? E é uma das coisas que acontece. Muitos não querem estudar e ficam só naquela... Não, eu fico só com isso aqui está muito bom. Mas não é só isso, né? Se for assim, então eu vou pegar a Bíblia, eu vou dar uma chacoalhada, eu vou falar assim, ó, vou ficar com esse aqui. Para mim tá bom. Isso aqui é para manter a gente aí, né, no caminho até Cristo voltar. Mas será que dá? Vai aparecer os problemas. E como é que a gente vai lidar com eles se a gente não tiver conhecimento? Acontecem essas situações. Eu apertei o meu vídeo sem querer aqui, ó. Deixa eu voltar. Sumiu aí. Mas é isso mesmo. Infelizmente, né? A gente vai ver uma outra passagem também, acho que Atos capítulo 17. Quem lembra? Eu já falei sobre isso daí. Como eu posso ser um nobre? Como eu posso ser nobre? Na igreja, vamos dizer na igreja. Como eu posso? Alguém lembra dessa passagem de Atos 17? Alguém falou aí? Quando eu ouço alguém, o que eu vou fazer? Examinar. Abram lá em Atos 17 para vocês relembrar dessa passagem. Atos 17, versículo 11. Talvez é até passagem que a gente vai ler, mas às vezes a gente vai falando, você vai lembrando e vai adiantando, mas tá bom. Atos 17, versículo 11. Olha o que vai... O autor de Atos é Lucas. Ele vai falar assim: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse. O que eles faziam? Examinando todos os dias as Escrituras. E por que eles examinavam? Para ver se tudo era assim mesmo. Paulo chegou ensinando, pregando o Evangelho. E Paulo sempre entrava numa sinagoga e muitas vezes ele ia usar alguns assuntos da lei para chegar até Jesus Cristo, como nós fizemos naquela lição. E esses bereanos, eles examinavam. Opa, peraí, Paulo está falando isso? Então deixa eu examinar, para ver se é isso mesmo que ele está falando. Agora eu faço uma pergunta. Quantas vezes nós examinamos a palavra de Deus quando nós ouvimos uma mensagem? Quando nós ouvimos uma pregação, algum ensinamento? Eu tenho esse hábito de fazer isso? Quer falar alguma coisa, Rafael? Pode falar? Pode. Às vezes, quando alguém passa algo para mim, eu analiso ali na hora, sabe? Do que a pessoa está falando para mim, eu já vou no meu pensamento dentro da Bíblia, pesquisando para ver se tem algo a ver com o que a pessoa está falando.
E o interessante também, que me chama a atenção, é que João escreve, né, capítulo 5, versículo 39, examinar a escritura, né? Bem interessante que fala lá, que fala bem assim o versículo, porque pensais ter vida eterna, que são dá testemunho de Jesus. Então, se a gente examinar a escritura, a gente não vai ser enganado, a gente não vai ficar com o pé atrás, será Deus que vai acontecer? Então, a Com gente tem que certeza. examinar o que está sendo dito para nós, todos os dias. Sim. Exatamente. Exatamente. A gente sempre fala para os alunos da Escola da Bíblia, né? Nós estamos aqui, nós não estamos exercendo nenhuma autoridade. Nós estamos pregando, falando aquilo que Jesus ensinou, dentro da Bíblia. Então, se em algum momento você perceber, ó, peraí, Reginaldo, Carlos, ó, não é bem assim, não. Aí vamos ler novamente e entender. Mas aquilo que nós falamos está se referindo à palavra de Deus. A gente não está distorcendo a palavra de Deus. Está falando o que é e o que é, não o que não é. Então, vocês examinam e perguntem, questionem a gente também. Se a gente não conseguir responder na hora, a gente vai procurar responder depois. Mas essa é a nossa intenção, de esclarecer o que a palavra de Deus diz. Então, nós temos outra passagem, né, em Efésios, capítulo 3, que nós já lemos essa passagem anteriormente, que Paulo fala que o ministério que me foi dado a conhecer, né, em poucas palavras, que Paulo escreve. Deixa eu pegar aqui, eu estava aberto com ela aqui. Gálatas, Efésios. Paulo vai falar no versículo 4, que ao lerem isso, vocês poderão compreender a minha compreensão do mistério de Cristo. Então, como eu posso entender o mistério de Cristo? É uma pergunta, como eu posso entender os mistérios de Cristo? Alguém? Examinando. As escrituras, Lendo, não é? lendo, Lendo, examinando. Isso, tá certo, é o que Paulo está falando, né? Ao lerem isso, vocês poderão entender. Lá em Mateus, Jesus chama as pessoas que ouvem, que procuram ouvir os seus ensinos, ele chama como pessoas prudentes. Esses são prudentes porque ouviram o que eu disse, né? Então, significa que se eu não estou ouvindo Jesus, eu sou imprudente. Se eu estou ouvindo só o pastor, o bispo, né, o meu líder religioso, e não estou verificando se o que ele está falando condiz com a Escritura, ou até mesmo eu posso até, né, discordar. Pô, olha, eu discordo, né, do que ele está falando, mas não faço nada. Eu não estou sendo prudente, né? Eu acabo concordando, por fim, com o que está sendo dito. Exato. É interessante isso. Acaba sendo levado pelos erros, né, de outros. Lá em... a passagem está aí já. Ó. Isso é o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao ler isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. É a passagem que nós lemos lá de Efésios. Romanos, capítulo 10, 17, também vai reforçar essa ideia. Aí depois vocês podem ler também. A igreja, ela referia-se às mensagens escritas desses homens inspirados como autoridade, porque eles escreveram o quê? Os mandamentos do Senhor. Lá em 1 Coríntios 14, 37 vai falar isso daí. Era mandamentos de Deus. Mas como esses homens podiam lembrar de tudo que ouviram de Jesus durante os 3 anos que estiveram juntos com ele? Se apenas ouviram. Porque Jesus não escreveu nada. Não tem nenhuma carta que Jesus escreveu. O que Jesus escreveu foi apenas naquele contexto que leva uma mulher que foi pega em adultério e Jesus escreve na areia, né? Lembra? Uhum. Só que aquilo lá já se foi também, né? Já se apagou.
Mas Jesus não escreveu nada. Mas ele vai falar e depois o Espírito Santo vai guiar esses homens, né? João capítulo 14. Vamos abrir lá em João 14. Evangelho de João. Alguém gostaria... Quem quer ler? A Mila, a Ana Paula, que não leu, a Josiane, quem mais que não leu ainda? Ajudem a gente aí. Temos o Humberto aí também. João 14. O quê? João 14, versículo 25 e 26. É a Maria Amélia que vai ler? Vai ler. Por favor, então. João 25. Tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, como? Como que esses apóstolos, apenas ouvindo Jesus, conseguiu lembrar de tudo? A resposta está aí, né? Jesus iria mandar o Espírito Santo para esses apóstolos, né? E esse contexto aqui é Jesus prometendo aos apóstolos. Não prometeu isso para nós. Porque senão eu posso falar qualquer passagem aqui, aí a pessoa precisa ler sem consultar a Bíblia, né? Eu não tenho essa capacidade. Então, é uma promessa aos apóstolos. Então, está aí a resposta. Jesus, através do Espírito Santo, fez, né, com que esses apóstolos lembrassem de tudo. Não faltou nada. De tudo que Jesus ensinou para eles. João 14, está aqui a passagem. E a passagem de João 16, 12 e 13 também vai falar isso, né? Tenho ainda muito o que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. O Espírito Santo através desses apóstolos, é a promessa de Jesus. E quando isso aconteceu, quando veio todo esse evento, né? Quando foi que o Espírito Santo veio nos apóstolos? A gente vai ver depois isso daí, esse evento. A Bíblia contém toda a vontade de Cristo. Quem concorda? Eu concordo. Sim. Também. Amém. 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 A Amém. Bíblia contém toda a vontade de Cristo. Os apóstolos, eles sabiam que estavam escrevendo escrituras autorizadas. Essa é aquela passagem que nós lemos lá de 2 Pedro, né? Paulo, escrevendo durante o período que essas escrituras estavam sendo compostas, disse, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17, toda a escritura, ela é o quê? É inspirada por Deus. Ela foi soprada por Deus. E essa palavra é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda boa obra. Quer ser uma pessoa perfeita, né? Habilitado para toda boa obra? Somente através da Escritura, da palavra de Deus. É ela que nos torna dessa forma. E também, segundo Timóteo 3, 16 e 17,
diz que as Escrituras contêm sabedoria suficiente para tornar o homem perfeito. Colossenses capítulo 4, versículo 12, vai trazer essa mesma ideia também. Portanto, isso nos leva a concluir que as Escrituras contêm apenas algumas vontades de Deus. Não toda. Porque algumas vontades vão ser reveladas, é isso? Não. Não, né? A Bíblia contém toda a vontade de Deus. Não precisamos. Se eu depender de novas revelações, eu estou chamando Deus de mentiroso. Eu estou chamando Jesus de mentiroso. Porque Jesus disse que traria toda a vontade. E quando eu busco novas revelações, eu estou falando que Jesus não me deu toda a revelação. Não trouxe toda a vontade de Deus. A gente pode usar também a questão de que a palavra dele é perfeita e suficiente. Então, se ela é perfeita e suficiente, significa que não precisa mais alguém dizer que Deus falou com ele e revelou algo a mais de que a gente precisa. Porque aí a gente vai estar dizendo que é insuficiente a palavra dele. E nós nunca chegaremos à perfeição que ele deseja para a nossa vida, sendo que a palavra é perfeita. Exato. Sendo assim, se ela ainda acha que tem que chegar algo a mais para revelar, tem mais coisa para revelar, essa palavra nunca vai ser perfeita. Nós nunca chegaremos, né, a essa perfeição do conhecimento que é a palavra. E é isso aí, a gente vai fazer o que você falou. Nós vamos chamar Deus de mentiroso, de Cristo de mentiroso, porque ele falou que tudo já foi revelado. Exato. É um cuidado que a gente precisa ter quanto a isso, né? Posso fazer uma pergunta? Pode. Quem que falou aí? A Paula. Oi, Paula, pode fazer. Vocês diriam que seria errado? Deixa eu ver se eu consigo esclarecer minha pergunta. Por exemplo, se você está orando para uma determinada situação, está muito angustiada, alguma coisa assim, você vem falando com somente você. E aí vir uma pessoa, né, uma pessoa da igreja, um cristão, e vocês diriam então que é errado, por exemplo, uma pessoa chegar e falar algo no sentido que você estava orando e tipo assim, se aquela pessoa, Deus usar aquela pessoa para falar com você, para te responder algo da sua oração, seria errado isso? Não seria Deus, no caso? Ó, é algo muito sério isso, né? A Bíblia vai ensinar para a gente provar todos os espíritos para ver se procedem de Deus. A Bíblia ela é muito clara quando fala que que o diabo ele se disfarça de anjo. Isso em Coríntios. Deixa eu ver se eu acho essa passagem aqui rapidamente. Teve um evento que deixa eu só procurar aqui rapidinho. Esse ponto também, que a Paula comentou, tem a ver com você estava orando e alguém então chega e vai dizer que traz algo para você que Deus revelou para ele, que você estava orando e que então o que ele está trazendo é a resposta que você esperava, é isso? Isso, mais ou menos nesse sentido. Ok, então isso nos faz entender de que a pessoa ela sabe de coisas que só Deus saberia que está no seu coração. Eu iria Não fazer é? a mesma pergunta. Da Paula. Isso, somente, a Bíblia, até então que a gente sabe, somente Deus conhece o coração e nós não temos poder para ser revelado coisas que só está na sua mente. Então, iria contra, né, o que a gente sabe sobre
sobre os poderes que nós temos. Falar a verdade, nós não temos poderes nenhum. Esses poderes foram dados, e nós vamos chegar, né? O Regis também vai chegar nesse ponto aí. Sim. Existem poderes que foram dados aos apóstolos. A gente pode até explanar um pouco mais a respeito desses poderes, que alguns tinham e que podia, então, vamos dizer assim, revelar, discernir alguma coisa com relação ao que viria, né? Mas é só eles. E nenhum outro teria mais poderes. Isso tudo, vou lembrar o que o Regis também falou. A gente pode esclarecer, claro, mas vai chegar o momento das aulas que vai falar sobre sobre os dons do Espírito, né? Os dons, isso, os dons concedidos as por 3 Deus. medidas do Espírito Santo. Isso, as 3 medidas. E que hoje nós não temos eles. Esses poderes, esses dons, né, que a gente pode dizer. Nós não temos esses dons. Esses dons não foram dados a nós, não foram concedidos. Mas, Regis, fala aí, tem as passagens. A gente tem muitas passagens, né? Segundo a Tessalonicenses, vai falar sobre isso daí. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13, 2 Coríntios 11, 13, ele vai falar assim, ó, pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se de apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles é o que as suas ações merecem. Paulo, quando Paulo chega lá em Filipos, acho que é em Filipos, Atos 16, se eu não me engano, Paulo vai expulsar um espírito de uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. Temos que tomar cuidado se o que eu acho que é revelação é algo que nem você sabe. Agora, aquilo que você pensa que você está orando é algo que você conhece. E quando alguém vem e fala, isso é uma adivinhação, não é uma revelação. E a adivinhação, muitas vezes, é condenada por Deus. No Antigo Testamento, quando as pessoas iam... foi Saul, né? Saul foi tentar se consultar com Samuel. E ele foi rejeitado por Deus. Deus rejeitava essas coisas. Eu não vou falar para você que isso não existe, porque existe. Não, bem na hora da morte dele, né? Exato. Sim. A própria Bíblia está falando que anjos, que os servos de Satanás se disfarçam de anjo de luz. E aí? Onde está isso aí, professor? Coríntios o quê? 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Em Tessalonicenses também, ó, se a gente passar uns 10 minutos aí, ó, não tem problema não, né? 2 Tessalonicenses, deixa eu ver aqui. A gente não vai ler todo o contexto não, mas você pode ler depois. Capítulo 2 vai falar que 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do 9, vocês podem anotar ele depois, mas vai falar que a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. E por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. A Bíblia é muito bem clara quanto a isso. Nesse mundo espiritual, vamos colocar assim, há coisas que a gente precisa tomar muito cuidado. Eu não sei, eu acho que é João ou Pedro vai falar que a gente precisa examinar, provar se esses espíritos procedem de Deus. Porque hoje o que a gente mais vê são profetas, né? Profetizando, dizendo coisas. Tem que colocar a prova. Deus mandou dizer isso, Deus mandou aquilo, Deus fala isso, Deus fala aquilo. É uma frase que os profetas usavam no Antigo Testamento. E, de fato, Deus falava com esses profetas
Mas lembra lá no contexto que nós lemos? Qual que era a intenção disso? Era alertar o povo para o arrependimento, porque eles estavam cativos daquelas nações. Eles precisavam se arrepender. Então, o trabalho dos profetas era para anunciar o arrependimento para aquelas pessoas. Não era para revelar. E até mesmo na época do primeiro século, ainda nós tínhamos profetas, porque foram profetas enviados por Deus naquele momento do primeiro século. A Bíblia ainda não estava toda ela escrita, revelada, iria levar aí alguns anos para ela ser revelada e escrita. Só que aí quando a gente vai juntando todas as informações, é por isso que é interessante, a gente não fica só com uma, não, a gente tem que ir com várias, para comprovar tudo isso que a gente está falando. A gente vai lá para Hebreus, eu acho que deve estar até dentro do estudo, né? Mas eu vou adiantando talvez um pouco também. Mas Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, ele vai deixar claro o que é que Deus fez com relação a essas mensagens enviadas. Porque ele fala assim, olha, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, a quem? Aos pais, né? Pelos profetas. Aos pais, pelos profetas. Ok, então Deus falava diretamente com os profetas, né? E aí, depois ele fala o quê? Nesses últimos dias, que era naqueles momentos lá, nesses últimos dias, nos falou por quem? Pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Essa é mais uma passagem que complementa que Deus antes falou com os profetas, mas agora ele falou por último com quem? Com Jesus. E ele falou, se ele fosse falar com mais alguém, ele falaria, olha, ainda há coisas a ser revelada, ainda há coisas que então falarei a vocês por meio de profetas. Isso ele fala lá no passado. No passado ele fala isso. Mas quando chega Jesus, que seria o nosso futuro, vamos colocar assim, né? Sobre o evangelho, chegou ali. Então, dentro dessa passagem, já complementa esse pensamento. Ninguém mais pode chegar. E o ponto interessante que foi colocado, né, que o Rezi lembrou, adivinhos vão ter. E eu tenho uma cliente da minha esposa que ela é adivinha. Ela vem revelando coisas para mim. Eu falei, mas essas coisas que você está dizendo já foi dito. Não, mas Deus falou comigo. Mas da onde você ouviu isso? Porque se isso já está esclarecido na Bíblia, você não precisa revelar nada para mim, né? Você até pode dizer que, olha, eu estudei a Bíblia, né? E Deus mostrou para mim, na Escritura, uma coisa interessante que eu preciso passar para você, que você precisa melhorar. Ótimo, que é o que a gente faz, né? Instruir uns aos outros, aconselhar uns aos outros, mas não usar o termo que foi usado no passado, e até a época dos profetas, né? Aí sim, eles podiam. Olha, Deus falou comigo e disse isso e aquilo para vocês, né? Mas hoje a gente pega todas as passagens que a gente vai ver no Novo Testamento e, junto com essa de Hebreus, complementa de que o último que então Deus falou foi com quem? Com Jesus. Todos os ensinos foram dados a Jesus. Então, nós não temos mais esse dom. Nós não recebemos esse dom de revelação. E muito menos de adivinhação, porque a adivinhação é contra Deus, desde o passado, desde o Velho Testamento. Exato. E no Novo Testamento não se fala em profetas, né? Somente naquele momento, junto com os apóstolos, ainda tinha alguns que ainda recebiam, vamos dizer assim, fora os apóstolos, nós temos quem? Lucas. Lucas é um que recebe a mensagem, mas ele não é apóstolo, mas ele é um profeta de Deus que então recebe ali por meio do Espírito Santo e deixa escrito para nós,
né? É, Je- Mas é Jesus, somente Jesus aquele fala, momento lá. Jesus vai falar, não vou lembrar a passagem agora, que os profetas profetizaram até João. Eu só não vou lembrar agora a Então, passagem. Tá vendo? Ó, se eu fosse inspirado pelo Espírito Santo da forma dos apóstolos, eu já ia saber qual que era. Mas Jesus vai falar sobre isso daí. E existia, tinha o Ágabo, era um profeta também, mas tem que entender todo o contexto desses profetas aí. A gente tem que entender também que houve uma transição entre o quê? Entre o judaísmo e o cristianismo. Houve uma transição. Deus permitiu algumas coisas, que algumas coisas acontecessem, por conta dessa transição. Mas houve um tempo, quando a palavra foi toda revelada, já não tinha mais nada disso. Ok? Ô, Também posso Rafael. falar aqui um negócio? oi, É Rafa. interessante que você falou aí que foi um dos profetas que revelou João, foi Isaías 43, né? Ah, sim. Fala que Profeta, a voz que clama no deserto, isso, Isaías fala lá. Que João viria com o espírito de Elias, não é? Isso, Exatamente. Já profetizando a vinda dele, né? Exato. aham. Bem lembrado essa Que passagem. João ia preparar o caminho, né, para Jesus. Isso. E só um comentário aí que é interessante, essa questão de preparar o caminho, é preparar o coração, né? Isso, Sabe por quê? Porque naquela época, quando um rei ele ia sair do seu palácio, iam alguns, vamos dizer, alguns funcionários que eles iam endireitando a rua, nivelando a rua, para que eles passassem, porque tinha muito buraco, muita pedra. Então, imagina quando vai fazer um asfalto numa rua, vem uma máquina e vai nivelar toda a rua para depois vir o asfalto, né? Então, João veio fazer isso com os corações das pessoas. Tire as pedras dos seus corações. Faça um caminho limpo para Jesus, porque Jesus está vindo, né? Essa é a ideia. Então, a gente precisa, de fato, abrir e limpar os nossos corações para aceitar Jesus. Senão, não consegue. Foi a Paula que perguntou, né? Fez aquela pergunta, né? Foi sim, entendi. Deu para entender, Paula? Então, assim, Sim. como eu falei, há muitas experiências, algumas bagagens espirituais. Então, a gente precisa sempre colocar lado a lado com a palavra de Deus. O que a Bíblia fala sobre determinado assunto? Né? Aí a gente precisa tirar a conclusão do que a palavra de Deus diz. Deu para entender? Deu sim, obrigada. Amém. Então, a Bíblia é uma autoridade compreensível, como aquela passagem que a gente leu lá de Pedro, né? Que fala que Paulo escreve algumas coisas difíceis que alguns distorcem. Mas ela é compreensível. Algumas pessoas tentam provar que a Bíblia não é compreensível. E às vezes citam até mesmo aquela passagem que nós lemos, né? Que fala que há certas coisas difíceis. Entretanto, a passagem não diz que todas as escrituras são difíceis de entender, mas certas coisas. Deduzindo-se que a maioria das escrituras é fácil, né, de ser compreendida. Ademais, o versículo não diz que estas algumas coisas não podem ser entendidas, como nós falamos, né? Fala que são difíceis, mas que não que são impossíveis. Então, com um certo respeito, né, a gente pode entender. E o versículo diz que os ignorantes e instáveis não entendem e deturpam as escrituras. Eles vão mudar as escrituras para benefício próprio. Infelizmente. Então, a gente precisa ter muita atenção quanto a isso. A própria finalidade das escrituras prova que elas podem ser compreendidas, uma vez que foram escritas para serem lidas e obedecidas por todos, e também para esclarecer a todos. Então, todos nós podemos compreender a Bíblia. Ninguém vai ficar sem entender. Mas por que é que muita gente não entende a Bíblia? Por que será, né? Às vezes há pessoas que não compreendem. Porque a Bíblia não é bem compreendida.
Em primeiro lugar, muita gente não entende a Bíblia em virtude de atitudes incorretas, principalmente quanto ao estudo dela, né? Alguns não amam a verdade. Lá em 2 Tessalonicenses vai falar sobre isso daí. Alguns não amam a verdade. Aquela passagem que nós lemos, né? Então Deus ele vai enviar um poder sedutor para que essas pessoas creiam na mentira. Por quê? Porque rejeitaram a verdade. A Bíblia é a verdade. E quando eu busco outras coisas, eu estou negando a verdade de Deus. Outros voluntariamente resistem às suas verdades. Segundo Timóteo e João, capítulo 7, vai falar sobre isso daí. Imagina quando você, como eu falei, o Rafael que respondeu, né, ainda. Quando eu tenho uma bagagem, uma experiência, e quando eu coloco ela em prova com a Bíblia, e a Bíblia ensina coisas diferentes, se eu não aceitar a Bíblia, eu vou estar resistindo às verdades da Bíblia. Então, eu preciso ficar com o que a palavra de Deus diz. Não importa quanto tempo eu tenho de experiência, né? Outros ainda distorcem passagens difíceis, interpretando-as de maneira errada. Como a passagem, novamente, aquela passagem de 2 Pedro. Por exemplo, lembra lá dos presentes que Jesus recebeu? Quando Jesus nasceu? 3 presentes? Quem lembra? Quantos magos quantos magos foram visitar Jesus? 3. Aí a gente pergunta, mas por que 3? Só porque foi 3 presentes, né? A Bíblia não fala que eram 3. Uma pessoa poderia dar vários presentes. Poderiam ter 10 magos e terem levado os 3 presentes. Então a gente aprende isso, que eram os 3 reis magos. Mas a gente não tem uma prova bíblica que eram 3. Eram 3 presentes, sim, mas isso não quer dizer que eram 3 reis. Então são coisas que a gente precisa, né, estar atento em alguns detalhes. Algumas pessoas não entendem a Bíblia por não saberem diferenciar os testamentos. Espero que as 2 aulas que nós tivemos, né, tenha clareado um pouco a mente para que possa compreender, né, um pouco dos 2 testamentos, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Então, os cristãos não estão mais sob as leis do Velho Testamento, como nós lemos bastante, né? Mas sim sob as leis de qual? Do Novo Testamento. Aí tem as passagens, né? Jeremias, Hebreus, Coríntios, falando isso daí. E tudo que a gente já abordou na lição. Algumas pessoas não reúnem todas as evidências de um determinado assunto antes de chegar a uma conclusão. Foi o que o Carlos havia falado, né? A gente precisa ler várias passagens para entender. Imagina, eu quero fazer um estudo sobre, como o Carlos falou, sobre casamento, sobre o divórcio, sobre o dízimo, sobre a oferta, sobre o Espírito Santo, enfim. Seja qual for o assunto. Eu vou me prender apenas a uma passagem? Não. A gente precisa entender que a Bíblia, apesar de ter vários livros, ela é um livro só. Então, vários assuntos, né, a gente vai encontrar na palavra de Deus. Então, eu preciso buscar o que aquele assunto está falando em outras cartas, em outras ocasiões, para mim poder chegar a uma conclusão. Senão eu fico brigando com as pessoas, tentando afirmar algo que nem eu mesmo sei o que é, porque eu não compreendo toda a Bíblia. Há pessoas que não entendem a Bíblia porque não estudam ou leem a Bíblia como fariam com outros livros. Consideram, né, que a Bíblia é misteriosa, quando na realidade ela ensina e transmite informações como qualquer outro livro. Mas eu preciso dar maior valor na Bíblia. Ou a gente já viu aquelas pessoas que querem, deixa eu ver o que Deus tem para falar comigo hoje. Aí vai lá,
Deixa eu ver aqui. A gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente precisa ler todo o contexto. Senão a gente fica perdido. É verdade isso daí mesmo. A gente tem que ler o contexto, né? Exatamente. Interessante. Que nem esses dias atrás eu estava estudando Ezequiel 17 e eu peguei e li o capítulo 17 e não entendi. Não entendi. Aí hoje, no almoço, lá no meu serviço, eu parei, né? Tive 1h30 de almoço. Aí antes de ler de novo, novamente, porque eu fiquei curioso, eu falei assim, Deus, eu quero entender o capítulo 17 de Ezequiel. Aí antes de ler novamente, eu perguntei a Deus, que é o autor da Bíblia, para ele revelar para mim as palavras que estavam escritas ali no capítulo 17. E de repente começou a abrir, começou a vir versículo lá em Jó 14, versículo 7, Isaías 40, 31, porque vai falar sobre renovo, vai falar sobre árvore. Então eu comecei a montar um sermão, porque se a gente lê, que nem você falou aí, Deus fala comigo, vou aí apontar o dedo, Deus não vai falar. Primeiro a gente tem que perguntar para o autor dela, para ele explicar, para a gente poder viver o que Deus tem para nós dentro da palavra dele. E como que Deus vai explicar, né? Através da própria palavra já escrita, né? Uhum. Não vai vir uma voz falando, né? A gente vai ser instruído, mas através da palavra de Deus. Não tem outra forma, né? A Bíblia Professor. é completa. Oi? É tão importante e interessante a gente ter uma pessoa, assim, que guia a gente, que explica, né? Porque muitas pessoas que não sabem, que nem eu e meu marido, né? A gente não sabe muito, a gente está aprendendo agora. E por falta de ensinamento, por falta dessa didática, que é muito importante, porém muitas pessoas não acham necessário, né? Mas eu digo que é muito necessário. A gente abria a Bíblia, toda hora o Senhor mandava matar a gente. Toda hora a gente morria. Eu já fiz isso, eu fiz o teste, eu morri várias vezes. Morri várias vezes. Falei, não dá certo, gente. Não sei de onde o povo acha que isso funciona. Então, aí eu fiquei assustada. Aí o marido falou assim, nossa, não vamos abrir mais não, porque a gente está morrendo toda hora, né? Por falta de entendimento, conhecimento. E infelizmente, às vezes pode acontecer o quê? Você abre numa passagem lá, num versículo, aí você fica, eu não estou entendendo. Deixa eu buscar para uma pessoa que é mais espiritual que eu. Aí a pessoa vai lá, vai falar um monte de coisa para você, vai escrever um livro para você, em cima de um versículo, e sendo que não tem nada a ver. E a pessoa fala, não, Deus te revelou isso, fica tranquilo que eu tenho uma revelação aqui. Olha, tome cuidado. Leia todo o contexto. Entenda quem escreveu, quem está ouvindo, qual o ambiente que foi escrito, porque senão a gente vai ficar perdido. E não é essa a vontade de Deus. A Bíblia, a gente está quase chegando no fim, depois a gente abre para mais algumas perguntas aí. A Bíblia, ela ensina ou autoriza de 3 maneiras. A Bíblia transmite a vontade de Deus aos homens através de uma ordem direta ou uma declaração. Marcos capítulo 12. Evangelho de Marcos, capítulo 12. Um dos mandamentos lá, né? Uma ordem. Ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. É uma declaração direta. Precisa amar. Eu tenho outra opção a não amar? Eu preciso amar. Estava até falando com a minha esposa hoje, tem uma frase que fala, entre estar certo ou ser gentil, seja gentil. A gentileza, muitas vezes, ela vai falar muito mais alto do que qualquer outra coisa. E a gentileza tem a ver com o amor, com o respeito, né? Não que você não vá falar a verdade, mas use a gentileza.
o amor. O amor precisa estar envolvido no cristão. Jesus vai falar, né? Se vocês demonstrarem esse amor, verdadeiramente vocês serão conhecidos como discípulos. Senão não tem como. A Bíblia transmite a vontade de Deus ao homem através de uma inferência óbvia ou conclusão lógica. Marcos 16 e 16. E disse-lhes, né, vou ler o 15. Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. As pessoas às vezes falam, mas não está falando se a pessoa não for batizada vai ser condenada. Mas o contexto já está falando. A pessoa crer, ela vai ser batizada. Batizada. Automaticamente, aquele que não crê, não tem por que Jesus falar que não vai ser batizado. Isso é uma lógica, não é? Não tem como. Então, a gente precisa entender essas... Para pegar um ponto base bíblica entre a conversa de Jesus e Nicodemos, né? Também. Tem que nascer de novo das águas, batizar. Novo. Exato. É. Já sabe da ordem, né? Uhum. Josi? Professor, quando fala esse versículo aí, né? Que é para batizar, né? Quem crê em mim será salvo. Aí eu fico meditando, né? Uhum. Nossa, será que é tão fácil assim, né? Porque eu acredito, né, que Jesus pagou um preço muito caro. E tem os anjos das trevas, né, que eu chamo. Eles desobedeceram a Deus. Eles foram jogados, né, aqui para a terra e lá no inferno. Acredito eu que é mais ou menos assim. E eles têm o preço deles, que é muito caro também. Eles não têm perdão. Deus jamais perdoaria eles pela traição. Então, esse é um preço caro. Jesus é um preço caro. E a gente só crê e será salvo, né? Então, assim, eu acredito, se não for estudar bem, assim, bem profundamente, que tem gente que fala assim, só eu crer, batizar, tô salvo, né? Aí eu fico quieta, né? Porque se esses estão pagando muito caro, pagou o preço caro, o nosso também vai ter que ser muito caro. Não é tão simples assim, né? Com certeza. Tô certa nisso? Tá certa. Muito, muito bem. Os mandamentos de Deus, há uma condição, sempre há uma condição, né? E aí, quando ele fala a respeito de crer, todo mundo pode dizer que crê. Aí a gente vai lembrar de Tiago. Tiago, ele fala, até os demônios creem e tremem. E tremem. Uhum. Quem é que não treme? Né? Quem não vai tremer? Então, ele está deixando bem claro, não é só crer, até porque a palavra crer no grego, ele está condicionado a alguma coisa. Né? Ele está condicionado a você fazer. O crer está condicionado em fazer. Então, peraí, eu preciso fazer algo, eu preciso tomar uma atitude. Então, quando Jesus fala, né, você precisa ouvir os meus ensinos, ele precisa, né, fazer você querer mudar a sua vida. Então, você acredita, você começa a adquirir uma fé. Essa fé, como o Reginaldo lembrou lá, de Romanos 10 e 17, a fé só vem pela palavra, e é a pregação da palavra. Ué, mas que fé é essa? É a palavra. A fé que a gente precisa é a palavra, e só vem dela. Aí você, então, vai acreditar, né? Você vai começar a querer vivenciar aquilo na sua vida. E esse crer tem a ver com isso. Aí você, então, toma uma atitude que, então, ele fala, você precisa crer, você precisa se arrepender, né? E aí a gente vai lembrar lá de Atos, capítulo 2, 37 e 38. Lá, Pedro está deixando claro, porque os judeus, quando Pedro faz a pregação, a primeira pregação, né, apostólica ali, aí esses judeus chegam e falam assim, olha, e agora, irmãos, o que a gente precisa fazer?
Tá vendo o que eles entenderam que agora precisa fazer algo? Nós acreditamos e nos arrependemos. E agora o que a gente precisa fazer? Aí ele fala, olha, você precisa se arrepender, né? No caso, complementando, você precisa se arrepender e ser batizado. Tem algo a ser feito, né? Não é simplesmente crer. Eu vou falar que creio e estou salvo. Tá muito barato isso, né? Vamos dizer assim, né, Josi? Está muito barato. Isso, Precisa, é muito fácil. precisa permanecer, né? Eu vou ler aqui, vocês podem anotar depois para ler. 1 Coríntios, capítulo 15, vai falar assim, ó, irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Precisa estar firme. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Então, é condicional, como o Carlos falou. É uma condição, precisa se apegar. Você creu, você se arrependeu, você ouviu, né, primeiramente, você ouviu o evangelho, você se arrependeu dos seus pecados, você vai ser batizado, e aí, precisa permanecer firme. Senão você vai ter crido em vão. Sim. Se a gente for analisar, né, para a gente subir para o céu, é bem difícil, porque a gente tem que vigiar 24 horas, Com porque certeza. não é porque eu faço boas obras é que eu vou subir, não é porque eu fui batizado é que eu vou subir, não é porque eu sou dizimista é que eu vou subir, então tem que vigiar 24 horas. Tem um capítulo lá que fala, não sei como é que é, né, lá da agulha, o caminho dos céus é estreito, como que é? Mais Igual a fácil agulha de um passar um rico, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico, né? No reino dos céus. Eu não sei falar, né? Você viu, também preciso da Bíblia, né? Mas a cabeça é boa, lembrou? Lembrou. A cabeça é boa. Mas é isso mesmo. O Evangelho de João vai falar muito sobre crer e permanecer. Crer e permanecer. Muito interessante. Agora, essa passagem, ó, Atos capítulo 20, versículo 7, a Bíblia vai instruir por intermédio de exemplos aprovados. Antes de vocês lerem, a ceia, como que ela precisa ser feita? De quanto em quanto tempo? Uma vez você falou que é todo início de semana, uma coisa assim, né? Não, é ao iniciar a semana. Não foi eu que falei isso, não. Não? Não. Ai, meu Deus do céu. Onde é que eu achei A isso? liturgia, a liturgia lá na minha igreja lá é uma vez por mês, no segundo domingo da semana. Ó, eu vou responder a Josi aí, não foi eu que falei, Josi. Eu perguntei um dia por que é que essa bagunça, o primeiro domingo, o segundo domingo. Então, mas eu vou falar para você que não foi eu que falei. Abra lá em Atos capítulo 20, versículo 7. Você consegue ler para nós aí? Foi ele, mas não foi ele. É isso que ele está querendo dizer. Foi, mas não foi. Entendi. Foi uma pegadinha só. Mas abre aí, lê para nós Atos capítulo 20, versículo 7. Vou abrir aqui, tá aberto. Primeiro dia da semana. Isso. Quando é? Quando é o primeiro dia da semana? Domingo. Qual domingo do mês? Todos ou tem um domingo no mês? Todos os domingos dos meses. Então, todo primeiro dia. Então, não foi o Reginaldo que falou, viu, Josiane? Foi a Bíblia, tá? É isso foi aí. Paulo. Foi o apóstolo Paulo. Essa é uma brincadeira só, mas Então, Paulo diz que é todo domingo. Isso. No todo primeiro dia da semana. É isso aí. Reunimos-nos para partir o pão. Não é o segundo, não é o terceiro, não é o quarto. Todo significa todo começo do mês, todo primeiro dia da semana. Se o mês tem 4, vai ser todo domingo. Todos os 4 domingos. É isso. Você dá para entender porque não tem nenhuma outra passagem que fala que é só no segundo domingo ou no terceiro domingo. Não tem nenhuma passagem que fala isso.
A não ser que tenha e eu não sei. Na Bíblia também tem algum ensinamento sobre como a gente deve conduzir a Santa Ceia, que nem tem aquela cerimônia, né, toda do pão. Esses dias eu escutei, né, que existe tudo um passo a passo para ser feito, tanto para comer o pão quanto as outras coisas. Eu ouvi esses dias. E não se deve morder o pão que está mordendo. A gente pode deixar, viu, Carlos? Nem tanto. A gente pode deixar essa dúvida aí, e a gente vai falar bastante sobre esse tema. Sobre a organização da igreja, a gente vai falar. E vai falar tanto na questão da ceia, das ofertas, né, da contribuição. Mas a Bíblia vai nos esclarecer muitas coisas. A gente vai fazer aquilo que a Bíblia fala. O que a Bíblia não fala, a gente não vai fazer, porque a Bíblia não está falando. Dá para entender? Sim. A gente vai ter um estudo sobre como os pastores têm que conduzir as igrejas, tipo a ovelha, né? As ovelhas. Também ou não? Também falaremos quem pode ser pastor, quem não pode, qual a qualificação, qual a diferença entre bispo, presbítero e pastor. A gente vai falar tudo sobre isso daí. Eu tenho muita curiosidade nisso, porque, olha, um dia o pastor falou, eu prego a palavra, mas quem convence é Deus, então vocês escutam e vêm sim, se não vir... De certa forma, sim. Quem convence é a palavra que precisa nos convencer. Então, mas tipo assim, se você não vem, né, problema é seu, eu tô aqui, continuo aqui, né? E aí eu fiquei pensando, gente, e as 99, né? São 100 ovelhas e uma, né, fugiu, ele deixou, foi lá buscar a outra, né? Falei, eu acho que esse pastor tá esquecendo dessa parte. Mas, enfim. Isso é interessante você falou, Josi, porque isso também tem a ver com como é que... Por que as pessoas se tornam pastores? Por que fala presbítero? Por que fala bispo? Né? São três como que eu posso dizer, Regis? São três funções. Três funções. Um exemplo, né? 3 funções para a mesma pessoa. Então, um pastor, um bispo, um presbítero não pode ser alguém que não tenha nele o ato de pastoreio, não tem nele aquela atitude de cuidado. Então, você não pode ser um presbítero. Né? Isso. Ele tem que ter aquilo dentro já capacitado nele. Deus vai trabalhando para que, se ele desejar isso também, Deus pode capacitar ele para isso. Mas aí, por fim, não é ele que escolhe. Não é ele simplesmente fala assim, eu quero ser pastor e eu vou ser pastor. Pronto, ok. Não. Quem é que vai reconhecer se a pessoa tem capacidade para ser isso ou não? É uma pessoa só, ela mesma? Não. A Bíblia fala que é a congregação, aonde ele se reúne e que ele já deu exemplo se ele tem condições ou não. A Bíblia deixa bem claro isso. E aí a gente encontra várias congregações que inicia com o pastor. Errado, inicia com os membros. Depois, com um tempo passado, que aí a gente vai verificar se há alguém entre eles, se tem condições ou não para ser um presbítero, que tem aquilo dentro dele que é como um pastor. Ele sabe pastorear, ele sabe cuidar, ele sofre. Porque o pastor, ele deixa, o exemplo que você falou, ele deixa, né, as 99 e vai cuidar de uma que escapou e fugiu. Essa é a função de um pastor. Né? A gente vai aí o presbítero. Bastante, né? Então, olha, é muita coisa. A gente não vai ter assim muito tempo para falar. Deixa a pulguinha atrás da orelha para então, forçar todo mundo a participar das aulas aí. Então, teve uma vez também, tudo esse uma vez é bem recente, viu? O pastor da igreja convidou eu e o meu marido, né, para ser obreiro. Aí
Isso é que eu não entendo muito bem, né? Eu falei assim, não, eu não aceito. Falei, não, eu não aceito. Como é que você pode me chamar para ser obreiro, assim, do nada, e já sou obreiro, é isso? Aí ele, não, a gente quer que vocês sejam. Falei, olha, se o Tiago quiser, tudo bem, mas eu já digo não. Porque para ser obreiro, o que é um obreiro? Eu não sei. O que eu vou fazer, eu também não sei. Vocês não têm que dar um curso, ensinar, explicar, e eu senti no meu coração? Então, às vezes, eu até posso estar sendo meio ignorante, mas eu não consigo fazer as coisas por acaso. Vestir lá a roupa e... Tem Então, uma meio preparação, né, complicado essa igreja aí. E aí, né, Deus que abençoe, né? Mas eu tive que sair, porque eu não me encaixei muito bem dentro dela. Só falando, a sua formação, você não se formou de um dia para o outro, né? Você teve uma preparação para isso, né? Isso, por isso que é difícil aceitar. Mas a gente vai falar bastante sobre isso daí, sobre essa questão da organização. Eu vou o estudo que vocês dão, eu acho super legal. Que nem assim, por causa disso, tem tudo fundamento. Nada é palavras ao ar, assim, sabe? Amém. Que bom que está servindo bastante para vocês aí. E espero que continue assim, servindo bastante. Ó, falta alguns slides aqui, aí a gente interrompe, a gente fica mais um tempinho para conversar. Então, ó, nosso princípio de orientação, à medida que estudamos a Bíblia, deve ser o seguinte: falar quando a Bíblia fala, e quando a Bíblia não fala, o que eu faço? Zip. Não falo mais nada também, né? Esse precisa ser o nosso princípio de orientação. O que a Bíblia diz sobre outras autoridades? Apesar dos veementes ensinamentos das Escrituras referentes à completa autoridade da Bíblia, existem hoje muitas outras autoridades entre pretensos cristãos resultando, né, na confusão daquilo que a Bíblia ensina e a consequente divisão religiosa. 1 Coríntios, às vezes eu acho algo muito perigoso. Muitas pessoas usam 1 Coríntios para defender certas doutrinas, mas não sabe que 1 Coríntios foi a igreja mais problemática da igreja. 1 Coríntios havia muita divisão, muitas pessoas querendo ser melhores do que outras, querendo expor seus dons para ser melhor do que outras. E isso causou divisões na igreja. Você pode ler 1 Coríntios, o começo de Coríntios, que você vai ver isso. Muito cuidado. Consciência ou sentimentos? Algo muito perigoso também. Lembra daquela passagem? Foi para Ana Paula que eu falei, né? Provai os espíritos se procedem de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 1 vai falar isso. Provem os espíritos, pois muitos falsos profetas, anticristos, têm saído pelo mundo. E eles estão aí para enganar. Mas eu preciso pôr à prova. E como eu ponho à prova esses espíritos? Olha aqui, através da Bíblia. Não tem outra forma. A tradição da igreja. Jesus condenou tal tradicionalismo entre os judeus, né, como a rejeição da palavra de Deus. Jeitosamente, isso lá em Marcos capítulo 7, versículo 9, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Tradições, bagagens, experiências, é aquilo que falamos no início. Eu preciso comparar com a palavra de Deus. Eu tenho seguido tradições dos meus pais, dos meus antepassados, tradições de doutrinas religiosas, ou será que eu tenho guardado as palavras de Deus? A gente precisa colocar isso à prova, em comparação. Compare aquilo que você já sabe com o que você está ouvindo de Deus. Falsos profetas, aqueles que confiam em qualquer pseudo-líder infalível ou instituição, devem perceber que esta viva voz, né, da igreja, como às vezes é chamado, pode muitas vezes
ser nada mais do que a voz de uma igreja falsa, uma igreja apóstata. Muito cuidado. Infelizmente, a gente já perdeu alunos que desejavam, né, fazer o curso, mas a pessoa falou, o meu líder me proibiu de fazer. Ele não deixou. Cuidado. Quando a pessoa não quer que você cresça espiritualmente, algum cuidado. A nossa intenção da Escola da Bíblia é levar você ao conhecimento da palavra de Deus e a uma esperança. A esperança da vida eterna, a esperança de ser obediente à palavra de Deus. Quem eu estou ouvindo? Né? As revelações dos últimos dias. Outras pessoas religiosas confiam em pseudo-revelações dos últimos dias ou nos ensinamentos de algum profeta moderno, como a Maria Amélia que falou, né? Então, fazer isso, no entanto, é desacreditar as Escrituras, as quais contêm toda a verdade. Novas revelações fazem acréscimos à completa vontade de Deus na Bíblia e resultam numa pregação de um outro evangelho, que é condenado por Deus. Então, quando eu acrescento algo naquilo que é perfeito, não precisa. Você vai acrescentar algo naquilo que é perfeito? Se já é perfeito, não precisa de mais nada. Essa é a passagem, né? Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, seja amaldiçoado. Qual é a conclusão que nós chegamos? Deus deu a Cristo toda a autoridade no céu e na terra. Cristo, por intermédio do Espírito Santo, revelou toda a sua vontade aos apóstolos. Por inspiração, esses homens registraram a vontade de Cristo, para que todos lessem, entendessem e tivessem vida eterna. Então, não existe nenhuma outra autoridade religiosa além daquilo que foi escrito por eles no Novo Testamento. Isso torna o estudo continuado da Bíblia ainda mais importante. Muito mais importante. Que Deus abençoe você. Eu gostaria também eu lembrei de uma passagem agora, lá em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículo 42. Que diz assim, ó. Eles se dedicavam ao ensino de quem? Quem está acompanhando a leitura aí? Isso é no início da igreja, tá? Isso é no início da igreja. Quando foi estabelecida a igreja, lá em Atos, capítulo 2. Que está falando aí ao ensino de quem, ô Rafael? Não entendi. Você achou a passagem aí? Dos Atos apóstolos. 2:42? Isso. Isso. Já responderam aí. Foi a Mila que respondeu? É, Sim. foi. Exato. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão. Olha o partir do pão aqui, né? Lembrando daí da ceia. E as orações. Então, os ensinos que fundamentaram toda a igreja no primeiro século foram os ensinos dos apóstolos. E esses ensinos dos apóstolos foi dado por quem? Por Jesus. Eu só vou encerrar a gravação aqui e a gente fica aí mais um tempinho se alguém tiver alguma pergunta. Então, uma boa noite para todos. Foi bom ter mais esse momento de estudo.